Bom dia, Bom dia. olá a todos. Vamos para mais uma live sobre como resolver conflitos conjugais através da Bíblia, a Palavra de Deus. Amém. E hoje nós vamos falar sobre 3 cuidados que ajudarão a cultivar o respeito no seu casamento. Quais são esses 3 cuidados que você deve ter? Porque nós estamos num tempo assim onde o respeito tem acabado dentro dos casamentos. Nós temos encontrado, especialmente nos últimos anos, tá? Alguns casais que nós temos acompanhado, onde a falta de respeito mútua tem trazido muitos conflitos para dentro do casamento. E aí não é só por parte do homem, por parte da mulher também. A falta de respeito com palavras, naquilo que pensa, naquilo que fala, do jeito de agir, enfim. A falta de respeito tem tomado conta dos casamentos. E não só dos casamentos, né? Das relações de um modo geral, na sociedade de um modo geral, a falta de respeito tem atingido aí muitos casais e também as relações humanas. E hoje nós vamos falar sobre 3 cuidados que você deve ter dentro do seu casamento, para você começar a cultivar o respeito dentro lá do seu casamento, que é muito importante para que os conflitos não venham. Tá bom? Bom, o primeiro cuidado que você deve ter é cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os pensamentos que você alimenta sobre o seu cônjuge, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Que tipo de pensamento você tem abrigado na sua mente, no seu coração? Por quê? Porque você deve ter cuidado com isso. Porque esse pensamento, essa forma de você pensar sobre ele, sobre ela, vai dar vazão às outras coisas. Vai fazer você agir com falta de respeito. Vai fazer você falar com falta de respeito. Dependendo daquilo que você pensa sobre ele. Às vezes, o seu cônjuge, seu marido ou a sua esposa fez alguma coisa para você, e isso, uma coisa talvez até desrespeitosa, isso gerou em você um sentimento ruim, e agora você alimenta isso e fica pensando coisas que não deveria sobre o seu cônjuge. Vamos supor, um exemplo, né? Ele te respondeu mal, ele te deu uma patada, ele respondeu de uma maneira áspera. Isso te machucou, isso te magoou, e aí você alimenta isso dentro do seu coração, esse tipo de pensamento, e agora você acha que porque ele fez aquilo, ele é aquela pessoa truculenta, ele é aquele desrespeitoso, ele é aquela pessoa, ele não tem jeito, ele vai ser desse jeito mesmo, é bronco, é bruto, é estúpido, e ele vai ser desse jeito. Aí você alimenta isso dentro do seu coração. E todas as vezes que seu cônjuge vai falar com seu marido ou sua esposa, que te trataram mal, vai falar com você, mesmo que seja de uma maneira mansa, você já tem aquele pensamento pré-concebido, está alojado no seu coração. E aí as suas respostas, aquilo que você fala, aquilo que você faz para ele, vão estar em acordo com aquilo que você pensa. Às vezes até uma mágoa guardada, né? Daquele momento ruim, daquela fala ruim, daquela atitude ruim contra você. Cuidado com aquilo que você pensa, com um tipo de pensamento que você alimenta dentro de você a respeito do seu cônjuge. Porque ele pode ter cometido um erro, ele pode ter cometido uma falha, mas isso não quer dizer que ele sempre vai cometer o mesmo erro, a mesma falha. Isso não quer dizer que ele é daquele jeito e ele não muda.
Isso não quer dizer que Deus não pode mudar, não é? Deus pode mudar e o seu cônjuge pode mudar. Aquela falha, aquele erro, o erro não é ele, foi um erro cometido. E a gente tem que dar, vamos dizer assim, no direito chama do benefício da dúvida, né? A gente precisa dar o benefício da dúvida. A gente precisa olhar para ele e pensar, cultivar pensamentos sobre ele, sobre o cônjuge, que Deus cultivaria. Aquilo que Deus pensa. E aí, nós vamos ler alguns textos sobre aquilo que Deus pensa sobre nós. Primeiro texto é Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quais são os pensamentos que Deus tem a respeito do seu cônjuge? Pensamentos de bem. Pensamentos de bem. E não de pensamentos de paz. Não é de mal. Não é? Deus sabe que nós somos pecadores? Ele sabe. Ele sabe que nós cometemos erros? Sabe. Ninguém mais do que Deus sabe. Mas ainda assim, mesmo sabendo que nós somos pecadores, mesmo sabendo que nós erramos, Ele tem pensamentos de bem, pensamentos de paz a nosso respeito. E assim como Deus pensa a nosso respeito, nós devemos pensar a respeito do nosso cônjuge. Nós devemos imitar ao Senhor. A respeito de pensamentos, o apóstolo Paulo também tem um verso lá, um verso lá em Filipenses 4, verso 8, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, aqui Paulo dá um relato, né, uma lista de coisas que devem ocupar o nosso pensamento. Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que o seu marido, mesmo que a sua esposa, eles errem com você todos os dias, todos nós erramos, mesmo que eles cometam coisas assim, terríveis sobre você, mesmo que eles sejam truculentos ou sejam rixosas, né? Ou gostem de uma briga, gostem de uma discussão, mesmo que ele seja uma pessoa que você não está se agradando disso. Mesmo assim, o que deve ocupar o seu pensamento são esses tipos de coisas que o apóstolo Paulo tem falado. Mesmo isso. Eu quero dizer que eu devo botar panos quentes, né? E ele é truculento e eu vou pensar que ele é bonzinho. Não é isso, não. Você deve nutrir pensamentos de bem sobre ele, pensamentos de bênção, pensamentos de esperança sobre a mudança dele. Não é nutrindo o pensamento de que ele é desse jeito, que nunca vai mudar, né? Que você não está vendo nada de diferente, isso só vai te desanimar, isso só vai contra a palavra de Deus. Percebam que muitas coisas que nós falamos aqui em relação à resolução de conflitos conjugais, nós não estamos em primeira mão preocupados somente na resolução do conflito conjugal em si. Não pode ser um fim em si mesmo. Aliás, ele deve ser uma consequência da nossa motivação de glorificar a Deus através das nossas atitudes, através das escolhas que fazemos dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então, antes de mais nada, nós temos que partir do pressuposto: eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Eu quero glorificar a Deus no meu casamento, com o meu casamento. Então, eu vou obedecer a Deus. Deus não coloca condições para a gente respeitar o nosso marido ou vice-versa. Deus não coloca condições, olha, se ele tiver de acordo, se ele for bonzinho, se ele cuidar de você, se tiver um bom sustento,
então você o respeita. Estou falando mais especificamente para mulheres nesse exato momento. Não existe uma condição para que nós venhamos a respeitar os nossos cônjuges, independente de qual seja a circunstância e a situação. Deus nos dá a direção para respeitá-los. E nós devemos respeitar uns aos outros, independente de ser a esposa respeitar ao marido, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Quando eu desrespeito alguém, eu estou primeiro eu estou desobedecendo a Deus e eu estou ferindo alguém que é a imagem e semelhança de Cristo, como eu também sou. É isso aí. Então, cuidado, nós não estamos falando aqui de que você deve negar a realidade. Não é? Ele me trata mal, eu vou negar essa realidade, não é isso não. Nós estamos falando aqui que você não vai alimentar pensamentos de mal, do mal, pensamentos de vingança ou qualquer outro tipo de pensamento que vão minar a esperança de que seu marido ou a sua esposa podem mudar. É disso que nós estamos falando. Como mulheres, a gente já conhece muito mulheres que conversam com suas amigas sobre coisas que o marido fez com ela. O marido xingou ela, o marido quase bateu nela, o marido xingou com palavrões horríveis, mentiu, traiu, alguma coisa. Aí ela vai lá e conversa com a amiga. Aí a amiga, ao invés de ajudar para que ela não nutra pensamentos de mal, né, com respeito à sua esposa, ela alimenta isso. Ela joga mais lenha na fogueira e diz, isso mesmo, não vai mudar nunca, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, como se isso estivesse na Bíblia, né? E vai citando coisas que não tem nada a ver com Deus. Que não tem nada a ver com o Senhor. Desconsiderando o poder de Deus também para toda mudança, né? Isso. E a palavra de Deus que nos encoraja, nos encoraja a persistir, a perseverar, nos leva à oração, né? Nos mostra que nós também somos pecadoras e precisamos, não devemos julgar os outros, né? Porque com a mesma medida seremos julgados. Então, você quer realmente cultivar o respeito dentro do seu casamento? Cuidado com os pensamentos que você está alimentando na sua mente, no seu coração, a respeito do seu cônjuge. Tome cuidado com isso. Não deixe Satanás ficar jogando lixo na sua cabeça. Não deixe que outras pessoas te aconselhem e que joguem lenha na fogueira para alimentar pensamentos que não vão abençoar o seu casamento. Tome cuidado com isso. Não alimente esse tipo de pensamento. Segunda coisa que você deve fazer, o segundo cuidado que você deve ter para cultivar o respeito dentro do seu casamento é ter cuidado com a forma como você fala com o seu cônjuge, com o seu marido ou com a sua esposa. Tome cuidado com o jeito como você fala com ele ou como você fala com ela. Pequeninas palavras, pequeninas expressões ou o tom da sua voz pode ser algo desrespeitoso. E o desrespeito, quando vem, ele alimenta um conflito dentro do casamento. Não é? Então tome muito cuidado. A forma como você fala, a entonação, o tipo de palavra que você usa. A expressão facial, corporal também comunica. Comunica muito. Comunica o desrespeito, né? Lembrando que você está desobedecendo a Deus quando faz isso. Você está ferindo a santidade de Deus. Com conflito ou sem conflito, se o seu marido for explosivo ou manso, você está pecando contra Deus. E pode ser que você ache que porque não existe uma discussão, porque o seu marido não vai te bater, não é truculento, não vai retrucar, não vai rolar uma discussão, não pense que está tudo bem. Não está tudo bem.
Então, Provérbios, capítulo 18, verso 24. O que diz aí? O homem que tem muitos amigos, Provérbios 18, sai perdendo, mas há amigo mais chegado que irmão. 18. 18, 24. Acho que a gente anotou errado. Eu acho que eu anotei errado, então. Bom, então lê o outro. Provérbios 16, 21, não é 24, não. Depois eu vou encontrar. 16, 21. É 16, 16, 24. 16, 24, vai. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Isso, é 16, 24. Olha aí. Palavras agradáveis são o quê? Favo de mel. Como favo de mel, doces. Doces como? Para a alma E medicina para o corpo. É remédio. Não é? É doce para a alma, ou seja, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para a sua psique, né? É doce quando você diz palavras agradáveis. E elas são medicina para o corpo, elas servem de remédio. Chega a fazer melhorar a gente, né? Sim, bem. Traz cura. Traz cura. Traz cura. Então, se aquilo que você fala para o seu cônjuge não for palavra doce, isso vai trazer ferida, isso vai trazer desrespeito dentro do seu casamento. E a falta de respeito dentro do casamento gera conflito. Não é? E o conflito, quando não é cuidado, não é tratado, gera divórcio. E a gente precisa tomar cuidado, porque você percebe que uma coisa vai puxando a outra. Então, tome cuidado com aquilo que você fala. Ainda, eu acho que é o verso 21, né? O verso 21 do mesmo capítulo 16. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Doçura no falar. Nós estamos num tempo, assim, que as palavras estão se tornando cada vez mais amargas. Porque o amor se esfriaria, a tolerância está bem menor. Tolerância zero. E aí as palavras vêm, porque tudo procede do coração, né? Provérbios 4, 23 diz que todas as fontes da vida, do coração é que procedem todas as fontes da vida. E ele começa, o sábio de coração é chamado prudente. O que é sábio de coração? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O sábio de coração é aquele que está com o coração cheio da palavra de Deus. Não tem como o coração ficar cheio da palavra de Deus se você não ler a Bíblia. Não tem como. Interessante que a gente tem cuidado de casais. Alguns desses casais até se dizem cristãos. Muitos deles. Muitos se dizem cristãos. Mas as palavras são amargas um para o outro. Palavrões, xingamentos. Um dia desses, uma pessoa nos procurou falando de um casal que se diz cristão, e os vizinhos estavam falando das brigas, dos xingamentos, dos palavrões, dos gritos dentro da casa. E um dos vizinhos chegou até a dizer, mas será que eles são cristãos mesmo, de fato? Não é? Há que se ter cuidado com essas coisas. Aquilo que fala para o seu cônjuge pode gerar desrespeito, pode ser muito desrespeitoso. Além de magoar, de ferir o seu cônjuge, pode soar como um desrespeito muito grande. E esse desrespeito traz conflito. E o conflito traz o divórcio. E isso, acima de tudo, como a Ângela disse, fere a santidade de Deus. Desagrada ao Senhor, que é o dono do casamento. Que foi quem criou o casamento. Você imagina que Deus criou o casamento para que nós ficássemos dizendo palavras ásperas um para o outro? Não, é claro que não. Eu queria falar com você agora, mulher, esposa, que está nos ouvindo. Seja ao vivo ou vá ouvir em outro momento. É muito comum
eu ser procurada por mulheres cheias de queixas em relação ao seu casamento, seu marido, seus filhos, a educação dos filhos. Mulheres que elas não estão inventando, elas não estão mentindo, mas estão com o coração cheio de mágoas, sofridas, exaustas. Agora lembrem, um coração cheio de mágoa, sem perdão, está em pecado. Lembra que o pecado, ele nos cega, ele cega o nosso entendimento. Quando essas mulheres, essas mães, essas esposas vêm procurar ajuda, os desabafos, eles são carregados de sentimentos. E de sentimentos reais, mas muito distorcidos. E nenhum se encaixa na palavra de Deus. Às vezes eu fico meia hora, 40 minutos ouvindo e ao final eu penso assim, gente, não teve uma palavra baseada naquilo que Deus pensa ou quer. Nenhuma. E eu estou dizendo, eu estou falando, me referindo a mulheres, esposas e mães cristãs. A pessoa se queixa, a pessoa se lamenta, a pessoa não leva em consideração nem um versículo da Bíblia. Nada. A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes, mais de 2 horas eu ouço mulheres sem uma palavra que tenha a ver com a Bíblia. Não tem um vislumbre da palavra de Deus na fala dessas mulheres. Pode ser que você esteja vivendo essa realidade. E eu queria te encorajar a fazer uma autoanálise. Você não vai conseguir sozinha. Ore. Peça a Deus como salmista. Sonda-me, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Peça a Deus que revele a você o teu pecado. Revele a você aonde você tem errado. Peça a Deus que mostre a você. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Ela vai te confrontar, ela vai te transformar, ela vai purificar sua alma. Não há nada errado em você desabafar, mas sem levar em consideração. Você se considera cristã, crente em Cristo Jesus, e você não está levando em consideração nada da palavra de Deus. Isso é muito preocupante. Isso é mais preocupante do que nunca, porque nós estamos à beira da volta de Cristo. Você precisa pedir a Deus até que sonde o seu coração em relação à sua salvação. Muitas mulheres, mas muitas mulheres. 99,9% das mulheres que me procuram queixam-se da falta de liderança em seus lares. Será que essa falta de liderança não tem a ver com a falta de respeito delas em relação aos seus maridos? Porque quando eu não me sinto respeitado, eu não me sinto à vontade. Eu não me sinto valorizado, eu não me sinto à vontade para fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque se eu não sou respeitado, eu não sou bom naquilo. Então, como? Eu me constranjo em liderar. Estou me colocando no lugar do marido. Muita falta de liderança, muita. Eu não estou tirando a responsabilidade e o pecado na negligência dos maridos. Mas eu estou levantando uma bola aqui para que você pare para pensar se a sua falta de respeito tem desanimado, tem impedido o seu marido de
influenciado a negligência do seu marido, impedido do seu marido de liderar. Muito bem. O terceiro cuidado que você deve ter é cuidado com aquilo que você faz para o seu cônjuge. Então, esse é o terceiro cuidado. Primeiro, olha, vamos repetir aqui. Primeiro cuidado que você deve ter é o cuidado com aquilo que os pensamentos que você alimenta no seu coração sobre o seu cônjuge. Segundo cuidado é a forma como você fala com o seu cônjuge. E o terceiro e último cuidado que vai te ajudar a trazer o respeito, a cultivar o respeito no seu casamento é o cuidado com aquilo que você faz para o seu cônjuge. Cuidado com aquilo que você faz para ele. Seja as coisas menores, as coisas pequeninas, muito cuidado com aquilo que você faz. Porque isso pode estar comunicando desrespeito. Tá bom? Cuidado com as suas ações dentro do seu casamento. Mateus capítulo 7, verso de número 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, aquilo que você quer que o seu marido te faça ou que a sua esposa te faça, então faça para ele também. Tá? Não dá para eu ficar só exigindo do outro, que o outro faça coisas para mim e eu não faço nada. Afinal, é um casamento, é uma troca, uma mutualidade. E nós devemos viver isso. Com cuidado com com as coisas que você faz com ele, com ela, para ele ou para ela. Tome cuidado com todas as suas ações, que aquilo que você faz pode demonstrar a falta de desrespeito, a falta de respeito que você tem com ele. Mas ele também faz isso comigo. Mas na base da troca, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente, nós estamos na nova aliança. É a vingança. Né? A gente está na lei da graça. Né? Graça. Eu sou maltratada e eu trato bem. Eu sou desrespeitada e eu respeito. Isso não é da minha cabeça. Também sou muito procurada perguntando, Ângela, o que você pensa sobre isso? Não é o que eu penso. O que eu penso não tem valor nenhum. É o que a Bíblia diz. É a palavra de Deus. E se você acha isso muito pesado, então chega lá. Como que você quer ser aquela mulher sábia que ganha o seu marido para Cristo com o seu testemunho, calada, em silêncio? Como que você quer atrair o seu marido para o Senhor, para uma vida de intimidade com o Senhor? Pode ser que seu marido seja crente em Cristo Jesus, mas não esteja agindo como tal, não esteja exercendo os papéis e as funções que Deus espera dele, de acordo, com aquilo que o Senhor espera dele. Você pode atrair o seu marido com o seu testemunho de temor e obediência a Deus. E uma grande oportunidade é essa, quando você não retrucar a falta de respeito, quando você não fizer para o seu cônjuge, nesse ponto aqui, quando você não fizer para o seu cônjuge aquilo que ele tem feito para você. Havia um casal que sempre quando o marido ele desrespeitava a mulher, ele xingava ela, ele saía batendo porta, ele maltratava ela, a mulher deixava de propósito na hora que ela estava fazendo a comida, ela deixava alguma coisa queimar, aí sim, aquele cheiro de queimado, e servia para o marido daquele jeito. Era a forma como ela encontrava para se vingar, daquilo. Era uma atitude de vingança, e o marido via aquele prato com aquela comida queimada, achava uma atitude desrespeitosa, não é? E aí ele brigava mais ainda, e aí ela queimava mais ainda a comida. E esse desrespeito gerando desrespeito, um abismo chamando outro abismo.
E cuidado com aquilo que você faz, com as suas atitudes. Isso pode gerar desrespeito. Ou o marido que sabe que a mulher acha que quando eles saem para ir para o shopping ou qualquer outra coisa, ele sabe que é uma atitude desrespeitosa ele ficar olhando para outras mulheres. Mas ele olha, a mulher fez alguma coisa errada para ele e ele, para maltratá-la, olha para outras mulheres. E é uma atitude de desrespeito. E ele age assim de maneira propositada. Então tem que tomar cuidado com essas atitudes de desrespeito. Lembre, o desrespeito traz conflito e o conflito traz divórcio. E o divórcio arrebenta com tudo, arrebenta com as vidas. E está tudo fora da vontade de Deus, né? Tudo isso fora da vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, numa das suas cartas, ele fala assim: não servindo como que para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Ou seja, tudo que eu faço para minha esposa não é primeiramente para servi-la, é para agradar ao Senhor, para agradar a Deus, para glorificar o nome de Deus, tudo que eu faço para ela. E vice-versa. E vice-versa. Todo respeito, todo cuidado, todo serviço que nós, como mulheres, mães, nós fazemos para os nossos maridos e na nossa família, no nosso lar, para os nossos filhos e para outras pessoas também. Mas para o núcleo familiar que nós estamos falando aqui, né, de casamento, é pensando em honrar a Deus com uma atitude obediente. Eu adoro a Deus, eu honro e glorifico a Deus todas as vezes que eu obedeço a sua direção, aquilo que a sua palavra nos revela. É Deus, né? A palavra de Deus nada mais é que Deus falando conosco, se revelando a nós. Aí, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. Então faça o bem. Não se canse disso, não. Às vezes a gente recebe algumas mulheres, especialmente, estou cansada já de dar o meu melhor e só receber patada em troca. Aliás, a live que teve mais visualização, que nós fizemos até hoje, desde o ano passado, foi a live que fala sobre isso. Cansei. Cansei, tipo, tô chutando balde, cansei, vou divorciar, cansei, vou separar, cansei, tô chutando tudo. É a live que mais deu visualização. Né? Muita gente cansada. Muita gente à beira de desistir. Então, o apóstolo Paulo diz aqui: não se canse de fazer o bem. Seu marido te trata mal, faça o bem. Sua esposa te trata mal, ela te desrespeita, faça o bem. Não se canse de fazer o bem. Por quê? Diz o apóstolo Paulo: porque você vai colher. Você vai ceifar isso, você vai colher o bem que você plantou na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, mesmo que ele ou ela te desrespeitem. É difícil? É muito difícil. Mas é possível? É possível. A sua força vem do Senhor. Mais uma vez aquele texto que acho que todas as lives eu falo, Hebreus 4:16. Se achegue ao trono da graça. No tempo oportuno, a misericórdia e a graça do Senhor ser derramada na sua vida. E você vai achar força no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Todas essas circunstâncias. O tempo oportuno é todo momento que você precisa dessa força. Realmente, tudo isso que nós estamos falando aqui, não é só para vocês que é difícil, para nós também. Mas nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. A gente não ora só quando tem um problema, a gente não lê a Bíblia só de vez em quando. Nós devemos criar o hábito de orar e ler a Bíblia, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Esse alimento espiritual é que nos dá força, que nos revigora. É o nosso relacionamento com Ele que nos dá força, que nos anima, que nos encoraja a prosseguir. É Ele.
sem mim nada podeis fazer. É isso que a Bíblia fala. Esse sem mim não é a Ângela não, né? Sem mim, Jesus. Sem Jesus nada podemos fazer. Então, se você está sem força, se você está desanimada, se você está à beira de desistir, eu quero dizer para você que você não está se alimentando direito. Você não está, você está alimentando só a sua carne. A sua carne não vai te dar força. Para isso, não. A academia vai te dar músculos, mas os músculos espirituais é só através deste alimento, Bíblia e oração. Muito bem, é isso aí? Esses são os 3 cuidados que vão te ajudar a cultivar o respeito dentro do seu casamento, tá bom? Faça isso. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Deus te abençoe, bom final de semana, né? Hoje é sexta-feira. Até segunda. Que Deus abençoe e escolha respeitar o seu marido. Dê a chance dele liderar a sua casa e o seu casamento. Lembre que o jeito dele liderar não é o jeito que você gostaria. Lembre que o seu marido faz escolhas diferentes de você. Eu lembro de uma, só para finalizar, uma amiga, irmã em Cristo, contando que ela estava tentando, né, exercitar esse respeito e dando oportunidades, né, dando chance para o marido liderar, e disse que no momento de culto doméstico, era a primeira vez que ele estava pegando a frente, né? Pegou a Bíblia, foi ler para as crianças e tudo mais, e disse que a hora que ela escolheu o versículo, que ele escolheu o versículo e começou a ler, disse que no pensamento dela, ela depois compartilhando comigo, mas na hora ela disse que falou assim: meu pai, eu jamais escolheria esse texto. Gente, as crianças não vão gostar disso. Enfim, ela achou péssima aquela escolha. E ela me contou isso depois, sorrindo dela mesma, né? Porque ela queria tanto que o marido dela liderasse. E ele não fez do jeito dela. E ele não vai fazer do jeito dela, porque é ele e não ela. Muitas vezes nós, mulheres e esposas, não deixamos os nossos maridos liderarem porque eles não estão fazendo do jeito que nós achamos que é correto, do jeito que nós queremos que seja feito. Não é do seu jeito. Se Deus te deu um marido, se o seu marido deve ser o líder, deixe ele liderar. Você não precisa confiar nele, confia no Senhor. Deus ele não é unicamente seu. Esse Deus, ele não tem poder só sobre a sua vida. Esse Deus que nós servimos, porque nós nos comportamos assim, eu estou falando de forma irônica, né? Nós nos comportamos assim. Eu me relaciono com Deus, Deus me dá o discernimento, eu é que sei o que tem que ser feito. Esse Deus parece que não age na vida dele, a gente age dessa forma, como se Deus não agisse na vida dos nossos maridos, como se Deus não desse discernimento aos nossos maridos, como se Deus não desse a direção para os nossos maridos. Mas como não é do jeito que a gente faria, do jeito que a gente queria, a gente pensa que então não foi Deus. Então que ele está fazendo tudo errado, está fazendo da cabeça dele, e isso não é verdade. Isso é muita prepotência, isso é muita arrogância, isso é muita falta de respeito, isso é muita falta de submissão, isso é muita vontade de liderar no lugar do seu marido. Então você quer que o seu marido lidere de verdade? Então respeite e deixe ele liderar. A maioria, todos, 100%. Mas ele não faz, eu vou e faço. Essa é a frase de todas as mulheres que me procuram. Ele não faz, eu vou e faço. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Será? Você já teve paciência de esperar quanto tempo? Não bota data, não. Mas você esperou buscando em oração
orando por isso, orando para que você tenha paciência de esperar o agir de Deus na vida dele. Ah, mas está demorando demais, acho que não vai rolar. Não, mas aí você está marcando é no tempo. seu tempo, né? Não. Então, que Deus nos abençoe, né? Eu estou nesse barco também. Tem que me vigiar direto, porque senão a gente acaba fazendo. Principalmente quando você, mulher, você, esposa, é mais ativa, assim, mais elétrica, mais proativa do que o seu marido. É o caso aqui em casa. Eu preciso vigiar, porque senão eu vou e faço. Né? Tem aqueles que são mais lentos, eu vou fazer, mas não é agora. Aí a gente que é mais enérgica, mais, né, ativa, vai lá e quer fazer, quer resolver. E quando a gente age assim, a gente está tirando a chance deles liderarem. A gente está desrespeitando, que é o assunto da live de hoje. E quando nós desrespeitamos o lugar do nosso marido, nós não deixamos ele liderar. E aí quem sofre com isso? Nós mesmos. Nós, a nossa família, os nossos filhos. E aí a gente reclama. A gente reclama do filho que tá choroso o dia inteiro, reclamando o dia inteiro, filho que quer colo o dia inteiro, e a gente reclama, porque esse filho tá assim, mas foi a gente, foram nós mulheres, fomos nós mulheres, que não colocamos ele para dormir na hora certa, que não demos o alimento que realmente é alimento nutritivo, que vai dar uma boa noite de sono para os nossos filhos. E aí, a gente reclama no outro dia que ele tá chorando. A culpa é de quem? Desse menino chato? Desse menino mimado? Desse menino mal-humorado? Não, é de você, mãe. É sua culpa, é minha culpa. Nós reclamamos de coisas que são consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa negligência, das nossas escolhas erradas. Então, vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos nos alimentar, vamos orar, vamos desenvolver uma vida de oração e leitura da palavra. Que Deus nos abençoe. Bom final de semana, até segunda-feira. Até, fica com Deus.